Que assim seja. Bom dia, amigos, companheiros da casa de Kardec, de Amélie Baudet, aos amigos que nos acompanham pela Rede Amigo Espírita, pela web. Grande abraço a todos, que possamos em conjunto termos uma excelente oportunidade de estudo e aprendizado dos textos importantes do Velho e do Novo Testamento, especificamente do Novo Testamento, o Apocalipse, o livro de João. E nós vamos hoje trazer a introdução do livro As Quatro Babilônias, para que possamos todos compreender o porquê desse estudo do Apocalipse segundo o Espiritismo. Então, os amigos vão nos permitir a leitura. Um texto é um pouco longo, mas ele é bastante oportuno, bem definidor da nossa proposta nesse nosso estudo despretensioso. As Quatro Babilônias, livro escrito pelo engenheiro Marius Coelho. A introdução de Passos Lírio, publicada em Reformador, em fevereiro de 1979. Ninguém há afeito a compulsar o Velho e o Novo Testamentos que desconheça as dificuldades com que nos defrontamos na interpretação das passagens de um e de outro, algumas das quais quase inapreensíveis em seu sentido intrínseco, dado o simbolismo em que se engastam. Não é por outra razão que, nos domínios da exegese ou hermenêutica, proliferam livros das mais variadas escolas religiosas, em que os autores, diversificados entre si, empenham-se em dar as interpretações dos textos sagrados, ansiosos de fazer valer suas opiniões sobre as dos demais, embora nem sempre sejam precisamente exatos e felizes nos conceitos expendidos. O fato é que o entendimento e a assimilação da verdade, melhor diríamos, de parcelas da verdade, dependem menos dos que pretendem nula ensinar do que de nossa capacidade de apreendê-la, que varia de indivíduo para indivíduo, segundo o grau de compreensão de cada um, vale dizer, da posição evolutiva em que nos encontremos. Todavia, depois da eclosão ostensiva e generalizada da mediunidade, dentro e fora dos domínios espiritistas, porque todos o sabem, o mediunismo não é criação, nem privatividade do espiritismo. Alguns escritores encarnados e desencarnados, estes como agentes, aqueles como instrumentos, hão conseguido captar as revelações de parte dos segredos da soberana esfinge, e fazê-las chegar ao conhecimento do povo, notadamente dos estudiosos, em condições plenamente satisfatórias, sem contestação possível, tal a evidência com que nulas apresentam. Por outro lado, nenhum de nós desconhece que, dentre os livros sagrados, assim são considerados, o Apocalipse, incerto no Novo Testamento, é um de mais difícil interpretação, em face da variedade e variação de imagens simbólicas de que se reveste a linguagem, eminentemente figurada ou figurativa, do famoso clarividente da ilha de Patmos, cuja visão profética entrou pelos séculos e milênios, alcançando, mesmo em suas incursões no tempo e no espaço, a plenitude dos nossos dias, ou seja, dos acontecimentos odiernos. Disse-ia ser, por antecipação, o Albert Einstein da cronologia dos episódios históricos de múltiplas e sucessivas idades e gerações.
Mas houve alguém com vinculações e a conhecida crença religiosa, mas insuspeito, porque isento de paixões e preconceitos, que, assistido por espíritos superiores, conseguiu penetrar nos meandros sinuosos da palavra profética de João Evangelista, devassando-lhe os aspectos velados do pensamento e dando-lhes configurações perfeitamente ajustadas ao alcance do nosso entendimento, ante as interpretações razoavelmente claras com que nulas mostra e demonstra. Esse alguém bastante imparcial foi Marius Coeli, e quem lhe conceitou o livro As Quatro Babilônias, assim em termos de grandeza e profundidade, é precisamente o Dr. Luiz Olímpio Guilhom Ribeiro, outro notabilíssimo exegeta, capaz de comentar obras seguidas, capaz de comentar horas seguidas um versículo evangélico. Tanta era a sua erudição e perspicácia, segundo dele dizia o seu sucessor na presidência da Federação Espírita Brasileira, Antônio Vantuil de Freitas. Em duas oportunidades, referiu-se ele à obra. Na primeira, em Reformador, de novembro de 1939, escreveu: este título é o de uma obra extraordinária, única, podemos dizer, no seu gênero, publicada há mais ou menos um ano, tendo por autor Marius Coeli, pseudônimo de ilustrado engenheiro residente em São Paulo. Para bem lhe expressarmos a singularidade e a importância verdadeiramente excepcional, bastar-nos-ia, talvez, declarar que ainda não víramos, e certamente não existe, tão completa, lógica e concludente interpretação e explicação das profecias simbólicas do Apocalipse, como as que se nos depararam nessa obra monumental, vinda a lume no momento oportuno, porquanto a sua divulgação se dá quando próximo vem o surto avassalador do anticristo, ali mostrado com todas as suas características, e ao qual se seguirá de perto a segunda descida do Cristo, Senhor do mundo, a implantar definitivamente na terra o seu reino. O que há, porém, de mais relevante em As Quatro Babilônias é que o estudo interpretativo e a análise elucidativa dos símbolos e dos números apocalípticos não são feitos unicamente pelos textos da revelação do vidente de Patmos, mas mediante o confronto amplo e a conjugação segura desses textos com os das principais profecias do Antigo Testamento, notadamente as de Daniel e Isaías. É de tal modo preciso esse confronto, tão empolgante pela sua naturalidade, aquela conjugação de textos, e tão numerosos os considerados, que evidente se torna não ser a obra de que tratamos fruto exclusivo do engenho, do intelecto de um homem, porque nenhum fora capaz de escrever com semelhante cunho em pouco mais de 2 anos um trabalho como esse, que então demandaria pelo menos toda uma existência, cuja maior parte se consumiria na pesquisa e anotação dos pontos escriturísticos a serem postos em paralelo com os do Apocalipse, tomados um a um, como complementos daqueles ou sobre eles baseados. Terminou aqui, ó. Tomamos um a um como complementos daqueles ou sobre eles baseados. Bom dia para todos. Deixa eu dar um fôlego para o Júlio. Vamos dar continuidade à leitura, porque o texto é longo realmente, mas ele é muito importante na fundamentação do nosso estudo. Continuando, Guilhom Ribeiro. Temos, pois, para nós que a de que falamos é genuinamente uma das grandes e das admiráveis obras mediúnicas, de que se mostram pródigos os tempos atuais, pela razão mesma de serem esses tempos os em que, segundo as previsões evangélicas, as faculdades medianímicas alcançariam portentoso desenvolvimento, que outra coisa não quiseram tais previsões exprimir.
referindo-se à época em que os velhos teriam sonhos, visões, as crianças e os mancebos profetizariam. Depois de estudar meticulosamente nas páginas proféticas do Apocalipse, orientado pelas narrativas simbólicas das Escrituras, a formação e o engrandecimento e a queda de 3 das Babilônias, constantes dessa revelação, Mário Coelho faz o mesmo com relação à 4ª e à última, Babilônia, a que aí está, patenteando aos olhos, até dos que ainda não tenham de ver claro, a série de acontecimentos tremendos e fulminantes que se vão daqui por diante desenrolar e que chegarão aos primeiros anos do 3º milênio, que se assinalará pela constituição ostensiva da verdadeira Igreja Universal do Cristo, comprovando, com surpreendente precisão, a realização exata das profecias nos séculos já decorridos, desde muito antes de iniciar-se a era atual. As 4 Babilônias dissipa as obscuridades do símbolo usado no Apocalipse e o cenário dos formidáveis sucessos que vão desenrolar-se no palco do mundo se apresenta às vistas assombradas de quem lhe perlustra as páginas, marcando o encerramento, olha que interessante, marcando o encerramento de um dos grandes períodos da evolução humana, com o aniquilamento final da besta e a abertura de uma nova fase da mesma evolução. E tudo em conformidade perfeita com as palavras também proféticas de Jesus, conservada nos evangelhos, anunciando o fim do mundo do erro e da mentira, caracterizado pela implantação da desolação no lugar santo e o advento do novo mundo, o do cristianismo em espírito e verdade. Me perdoe ainda. Em 1940, alguns meses depois, o próprio Guilhom Ribeiro voltou à revista Reformador, que é o órgão oficial da Federação Espírita Brasileira. Na segunda oportunidade em Reformador, de janeiro de 40, ressalta o Dr. Guilhom o que disse, acrescentando outros tópicos com o escopo de divulgar uma mensagem dada por Emmanuel, comprobatória dos termos da sua conceituação anteriormente expendida. Vamos ainda agora às suas palavras. Tão surpreendente se nos antolhou a maneira racional, porque o autor de As 4 Babilônias conseguiu varar a obscuridade profunda do estranho e formidável simbolismo de que se serviu o vidente de Patmos, para descrever a sua visão profética. Tão ingente se nos patenteou o esforço que esse deslindamento da narrativa apocalíptica demandava, tão superior às possibilidades restritas de uma inteligência humana, ainda que das mais potentes e melhor aparelhadas, que não trepidamos em qualificar como de natureza essencialmente mediúnica o trabalho de Mário Coelho. Pois bem, digamos agora por que recordamos hoje o que expendemos há 2 meses acerca da obra magistral daquele devotado irmão nosso, que, chegado ao momento predeterminado do alto, soube constituir-se maleável instrumento pelo qual as vozes do céu houveram por bem tornar compreensível ao homem, ao soar a hora do cumprimento integral das profecias ali contidas, uma das partes mais notáveis das Sagradas Escrituras, e de que cujo significação o entendimento humano ainda não pudera assenhorar-se. É que tivemos a satisfação viva de ver confirmados, pelo grande Espírito Emmanuel, em mensagem de 2 do mês corrente,
transmitida na presença de um dos nossos companheiros, o vice-presidente da federação, por via do excelente médium Francisco Cândido Xavier, os conceitos que emitíramos com relação à obra de que tratamos, ao seu gênero, a sua significação e a razão de ser da sua inspiração nesse instante amargurado que a humanidade está vivendo. Ouçamos Emmanuel. Meus amigos, Deus vos conceda muita paz. Pobre servo de Jesus, não vos venho trazer a palavra de sabedoria, mas a da cooperação fraterna, em sua misericórdia, para o estudo de nossas expressões evolutivas, em caminho da espiritualidade luminosa. Quero referir-me ao vosso desejo de nossa manifestação sobre as 4 Babilônias, repositório de numerosas elucidações oriundas do alto, isto é, do plano divino, de cujo reservatório de verdades emanou o pensamento profundo dessa obra. Não só o instrumento humano e falível contribuiu para esse evento. Grande número de enviados cooperou na exposição desse trabalho sadio, dando curso às mais sublimes inspirações. Nem mesmo um cérebro perecível poderia avançar tanto nesse caminho de concepções, tão somente com a pobreza das possibilidades materiais. Somente o espírito, apreendendo a luz divina, percorrendo a estrada dos acontecimentos e perquirindo a sagrada semeadura, nos tempos mais remotos, poderia realizar esse esforço, trazendo ao conhecimento humano a chave da revelação, nas suas características universalistas. Prestemos atenção. Podemos adiantar ainda que, nos planos espirituais mais próximos da Terra, se organizam núcleos devotados ao bem e à verdade, sob a égide do Senhor, de maneira a preparar-se a mentalidade evangélica esperada para o milênio futuro. Ele coloca em negrito: depois da grande ceifa. Os tempos que nós estamos vivendo é o período da grande ceifa, em que o orbe terá de renovar os seus caracteres. É natural que esses núcleos de entidades amorosas e sábias se aproximem das coletividades que já conseguiram realizar as melhores edificações no terreno definitivo da construção espiritual. Então, esses núcleos se aproximam de coletividades que estão vibrando em faixas diferenciadas. Então, eu gostaria de anunciar, sem nenhum arrobo espetaculoso, mas dizer para vocês que um estudo como esse e como outros que existem estão procurando sintonizar com estas coletividades espirituais que se organizam nas esferas que orientam o organismo e direcionam a evolução desse orbe. Então, vir aqui ou ligar o computador, você que está em casa, entendamos, nós estamos nos esforçando com todas as nossas limitações para estabelecer um plano
uma metodologia, um trabalho pedagógico de sintonia com estas faixas. Porque sem isto, a tarefa se torna complexa administrar o mundo íntimo. Lidar com os desafios que nós trazemos da retaguarda. Ou seja, integralizar, unir, unificar, a definir o que vem a ser amor. Esse texto foi escrito em 39. O mundo se preparava para a Segunda Guerra Mundial. Agora vamos viajar no tempo e observar o que o Emmanuel afirmou naquele período. A Europa, nas suas expressões de decadência, não conseguiria receber semelhantes vibrações numa hora destas, em que o velho mundo ouve amargurado os mais dolorosos ais do Apocalipse. É por esta razão que os espíritos do bem e da sabedoria buscam a América para a continuação da tarefa sagrada e, muito particularmente, o Brasil, dentro da sua incontestável missão de difundir o Evangelho pelo mundo, de modo a edificar-se o homem do futuro nas mais consoladoras verdades celestiais. Abro parêntese para uma reflexão do estudioso atento. Quando se pronuncia o dístico Brasil, coração do mundo e pátria do Evangelho, entendamos que não é uma terra que nós vamos esperar um mundo regenerado aqui para ser exportado para fora. Diferente disso é o ufanismo. Mas sobre o ponto de vista da divulgação do Evangelho, é incontestável. Não porque o Brasil seja uma das maiores nações cristãs. Não é por isto. Mas é porque aqui se reúne todos os elementos a partir do que é o principal, o seu povo. O povo brasileiro. E não uma imagem que é exportada por interesses outros que não sejam da espiritualidade de um povo rebelde, indisciplinado, de um povo descompromissado com a ética, com a moral, com a religiosidade. Porque não existe no mundo nação mais fraterna do que a nação brasileira. Basta ver na hora da hecatombe, na hora da fome, o brasileiro mesmo, ele não passa ao largo quando vê alguém desesperado. Eu estou falando brasileiro que está sintonizado com o seu compromisso de ter reencarnado no Brasil. E quando nós falamos de generosidade, a generosidade tem vários graus. Eu não estou tendo a pretensão de generalizar a generosidade. Porque você pode ser generoso egoísta, como você pode ser generoso na plenitude da expressão da caridade. Todos os brasileiros têm esse germe, porque fomos acolhidos para nascer nessa terra. Foi feito um pedido. E esse pedido foi assinado pelas hostes superiores. Se vamos valer ou não da prerrogativa,
É uma questão do mundo pessoal, das escolhas de cada um. Mas o Brasil irradia, na essência do seu povo, o trabalho com o homem do futuro. E garantimos pela prática, pelas análises bem fundamentadas no dia a dia, de que aqui é um hospital e também uma baita escola. Trazendo Emmanuel, e faz-se preciso notar que, para um esforço dessa natureza, o plano invisível não requisitou as forças que o servem ostensivamente. Chamou ao testemunho o missionário despreocupado dos fenômenos para a demonstração da essência dos ensinos, buscando-o nos templos de outra ordem, onde a verdade relativa se há fechado muita vez na sombra do dogmatismo, pelas imposições dos sacerdócios que, em todos os tempos, eliminou as mais belas florações do profetismo. Ele está se referindo ao autor. Ele está se referindo aos espíritos que se compromissaram com essa tarefa. E num ajuste técnico ao trabalho que nós estamos procurando realizar em espiritismo, e de uma forma muito carinhosa nas manhãs de sábado, estamos sendo chamados para um testemunho missionário. E para isso, não podemos nos preocupar com os fenômenos. Olha aqui. O que vale para nós é a essência dos ensinos. E não podemos nos perder na sombra do dogmatismo, que caracterizou a imposição dos sacerdócios no tempo, ou nos tempos, que abafaram as mais belas florações do profetismo e da mediunidade, associando-nos às vossas alegrias, recebendo essa dádiva de confortadoras e decisivas revelações que se destinam à demonstração da linha sagrada e universalista do progresso do mundo, sobre o olhar misericordioso daquele cujas palavras são amor e vida, e jamais passarão, fazendo a nossa reverência espiritual aos elevados mentores que inspiraram esse esforço. Desejamos-vos a paz de Deus, esperando que a sua bênção de amor conforte as nossas almas e esclareça os nossos corações. Emmanuel. E para concluir, Passos Lírios disse assim no artigo do Reformador de 1979. Será necessário dizermos algo sobre o nome de quem subscreve esta mensagem? Mais do que quaisquer palavras nossas, falam por si mesmas as suas notáveis e maravilhosas obras. Do conhecimento, odiernamente, não só dos espiritistas brasileiros, como também de milhares de confrades de países e de outros continentes, todas exaltando as excelências do cristianismo e interpretando-lhes os ensinamentos à luz da terceira revelação. Emmanuel, incontestavelmente, um dos maiores exegetas das letras sagradas do mundo maior, desvelado nume tutelar da alta espiritualidade, dispensa comentários. E não seremos nós que teremos a veleidade de fazê-los. Dizer o quê? Está dito tudo. Fevereiro 1979. Está dito tudo. Está dito, para resumir em linhas gerais,
que, vez por outra, é necessário que recordemos o motivo que nos congregamos nas manhãs de sábado. E a busca de sintonia com hostes superiores. E a afirmativa é longe de vaidades. E muito menos arroubos ufanistas a definir que o nosso trabalho é superior. Ou pretendamos que seja. Longe disso. Pelo contrário. Quando nós nos curvamos diante de projetos como esse, que são raros num mundo confuso, num ambiente de materialismo e utilitarismo, aonde a filosofia foi esvaziada, as palavras hoje perderam o sentido quando se trata do ajuste à contemporaneidade. Não sabemos mesmo o que significa amor, desconhecemos o que seja filosofia, e fala-se por aí, isso é filosofia, e o que é que significa filosofia, a não ser o amor à verdade? O que é verdade? Nós não sabemos o que é verdade. Julgamos tê-la, queremos obtê-la, mas não trabalhamos para nos fazer merecedores. Filosofia é amor à verdade, é a busca da sabedoria. O caminho é longo. Resta-nos, nesse momento, a alegria, a certeza, a esperança. A alegria por estarmos juntos como amigos. A certeza do apoio de espíritos da envergadura de Emmanuel e de tantos exegetas que estão nos ajudando. Não só para nos estimular a melhora, ao progresso, mas porque aqui também essa mensagem está sendo veiculada numa rede mundial. Esses debates estão sendo exportados, estão chegando em lares e corações, com uma vibração de curadora, com uma vibração de esclarecimento, mas acima de tudo como uma proposta de cristianização, que é a união entre as pessoas. E essa luz, quando chega e toca uma alma sensibilizada, este jamais será o mesmo. Uma gota de amor é capaz de transformar um oceano de treva, de ódio, de ganância, de ansiedade, do desejo do poder. O amor é a força capaz de sublimar a inteligência e edificar o reino de Deus na intimidade dos corações. Emmanuel. Que Deus nos abençoe e que essas reflexões possam ecoar. E que todos aqui que estão nos lares, web amigos, possam receber essa mensagem na cota de uma mensagem muito carinhosa, que respeita, que chega bem sutil, mas que ao mesmo tempo diz, a responsabilidade está na mesa. Cabe a você participar ou não do banquete. Se sim, bem-aventurado. Mas saiba que será uma tarefa árdua, uma aventura complexa, que vai nos exigir esforços, que vai nos convidar a dar a vida, porque a transformação do mundo, embora os nossos ideais proponham que consertemos instituições, que endireitemos pessoas, isto é um ledo engano. Você não transforma o mundo se você não transformar você mesmo. E com humildade, vamos colocando essas gotas de amor que vêm do Evangelho de Jesus, e sem que você perceba, você vai mudar o mundo. Agora, se você tiver vontade de mudar o mundo, você não vai mudar o mundo. Porque o seu desejo vaidoso vai estar sobrepujando o que é, na verdade, o mais importante, que é a irradiação da luz amorosa, que é sutil, especial, paciente, e que toca o coração que está fechado.
para essa luz. Eu acho que eu consegui ser o instrumento. Deixa eu voltar, seu Beto, né? Vamos lá, Claudinha. A Cláudia está querendo falar. Ô, gente, eu nem dei bom dia para vocês. Espero que todos se sintam em casa. Agora nós vamos bater papo. Os amigos espirituais já lançaram a semente orientativa. Vamos embora, Cláudia. Poxa, que reflexão, hein? Só para a gente respirar, para retomar. Porque essa fala de que a pretensão de modificar o mundo, ela pode trazer, sim, a vontade de que prevaleça o nosso ego e em detrimento do que realmente a gente busca. Essa fala, ela é para pensar o fim de semana inteiro, a semana inteira, até a próxima reunião de sábado, porque ela é de uma profundidade. Os nossos arroubos de transformar o mundo, eles nos fazem esquecer de transformar a nós mesmos, né? Ô Cláudio, eu não quero desanimar o povo não, mas você falou que é o final de semana, o mês que vem, o próximo ano. Ô Cláudio, eu estou achando que é nas próximas, como diz um amigo meu, reencadernações. Então tem muita reencadernação aí, nós vamos ter que repaginar, não é? E aí vai. Bom, gente, o Apocalipse capítulo 11, o nosso tema, a besta matará as testemunhas. Vamos ler o primeiro versículo até o versículo 8º. Vamos lá, as duas testemunhas. E foi-me dada uma cana semelhante a uma vara. E chegou o anjo e disse: levanta-te, e mede o templo de Deus e o altar e os que nele adoram. E deixa o átrio que está fora do templo e não o meças, porque foi dado às nações, e pisarão a cidade santa por 42 meses. E darei poder às minhas duas testemunhas. E profetizarão por 1260 dias vestidas de saco. E estas são as duas oliveiras e os dois castiçais que estão diante do Deus da terra. Versículo 5. E se alguém lhes quiser fazer mal, fogo sairá da sua boca e devorará os seus inimigos. E se alguém lhes quiser fazer mal, importa que assim seja morto. 6. Estes têm poder para fechar o céu, para que não chova nos dias da sua profecia. E têm poder sobre as águas para convertê-las em sangue, e para ferir a terra com toda sorte de pragas, todas quantas vezes quiserem. E o 7. E quando acabarem o seu testemunho, a besta que sobe do abismo lhes fará guerra, e os vencerá, e os matará. Ponto. Não vou ler o 8º. Então, repetindo. 7. E quando acabarem o seu testemunho, a besta que sobe do abismo lhes fará guerra, e os vencerá, e os matará. Conexão de abertura. Nós trabalhamos as testemunhas, estão lembrados? As testemunhas. As testemunhas da história. Os gigantes, heróis, deixaram grandes pegadas. Compreenderam a luz, deram a vida e se tornaram exemplos. O cristianismo é pródigo. Após Jesus, Estevão, Pedro, João, Tiago, os apóstolos. Depois Paulo de Tarso, depois Lucas, Barnabé e etc. A patrística, a escola dos cristãos que deram prosseguimento na propagação. Nós falamos das igrejas, das 7 igrejas, estão lembrados? Então, as testemunhas, na verdade, passearam pela história. O homem é medido pelo tamanho da sua generosidade. O que o homem deu é que garante a sua estatura. Não é o que o homem tem, o que o homem teve. Não é pela posse, é pelo ser. Ninguém se recorda, por exemplo, de um grande vulto
da história se ele tinha ou não tinha dinheiro. É muito legal quando a gente fala, ele nem tinha dinheiro, porque a gente acaba fazendo um paralelo com as posses materiais. Nós estamos tendo a presença de Arnaldo Rocha e Meimei no nosso ambiente. E agora identifico a presença deles e afirmo. Esse casal viveu uma experiência valiosíssima na Espanha no século XVI. Maria Henriquez, esposa do Duque de Alba, Fernando Álvares de Toledo, foi uma duquesa de uma envergadura capaz de doar tudo que ela tinha em benefício das campanhas do marido, que ia representar a Espanha. Ela foi uma gigante anônima. Maria Henriquez foi uma das vidas pregressas de Meimei. Deixou um legado que hoje nos conta notícias. Então, todo o bem que é espargido um dia, ele vai ter uma repercussão positiva. Não importa de quem veio. Principalmente, para nós é indiferente se foi rico ou se foi pobre. Então, repito, o gigante espiritual é medido pela sua capacidade de dar, sua generosidade. E aí eu me recordo ontem do estudo Chico Live Xavier, quando nós trouxemos uma frase de Chico, que na verdade é um pensamento de Emmanuel, que ele colocou numa carta dizendo assim: é muito fácil a gente tirar as coisas das pessoas. O difícil é dar de nós mesmos. Isso é que é difícil. Dar de si mesmo é o movimento da generosidade. Toda a dádiva, toda a generosidade vai definindo a sua estatura. Então as testemunhas passearam na história, continuam viajando ao nosso lado, ou nos deixaram histórias que hoje, repito, nós estamos mergulhando para compreender, para que a gente possa seguir estes passos, que é os passos do bem, não os passos delas, porque você não tem que seguir passo de ninguém. Você deve aprender com os bons legados, porque a história, a trajetória é sua. Quando Jesus disse sobre a questão de segui-lo, é seguir a proposta. E o que ele fez é referencial. Mas você não vai fazer igual a Jesus. Você não vai fazer igual ao seu pai. Você não vai fazer igual ao Emmanuel. Você vai fazer do jeito... Tem uma música, do seu jeito todo... Como é que é a música? Seu jeito, o jeito todo especial de ser. Daqui a pouco eu vou lembrar o autor. Eu não perco para a memória, não. Então, é do seu jeito. Então as testemunhas vão passando. E aí nos dias atuais nós somos as testemunhas. 5 minutos de evangelho você vai ter que testemunhar, porque senão você vai ficar frustrado. Então nosso desafio é testemunhar. E a besta surge para dizer que ela existe, porque você começou a fazer luz. Você jogou a luz na besta, ela vai aparecer. E eu vou pedir ao Júlio para rapidamente relembrar dos aspectos da besta que Honório Abreu, em 2001, trouxe para nós sobre a inspiração desses gênios espirituais. O Honório, o Grupo Emmanuel, na época, era como se a gente entrasse numa nave, sob a regência do Honório encarnado, repito, nós, no sentido de grupo. O Honório como facilitador. E os espíritos guiavam a nave e a gente ia para as instâncias, para estas colônias espirituais, que hoje a gente tem notícia que são as igrejas. Aqui em Belo Horizonte tem uma colônia espiritual que representa a igreja de Lyon aos tempos de João Evangelista. Sabiam disso? Essa cidade tem como mentores espirituais aqueles cristãos lá dos tempos do início do cristianismo. Essa cidade espiritual se chama Novos Horizontes. Olha que legal. Isso é muito interessante. A arquitetura de Belo Horizonte, remontando a França, né? O renascentismo, Minas com toda isso. Enfim, nós estamos sob a tutela desses espíritos e por isso é que o Chico veio morar aqui.
Por isso que o Emmanuel estabeleceu um acampamento em Pedro Leopoldo. Por isso que eu quase acertei a Denise aqui num ato completamente inábil perante uma dama. Desculpa, Denise. Mas então, nós estamos aqui num momento muito especial. Então vamos relembrar a besta. Traz o Honório para nós, por favor. Temos aqui um resumo, um pequeno resumo do que o Honório expressou lá naqueles estudos ao que o Beto se referiu. A besta que sobe do abismo representa a soma de caracteres que foram positivos nos momentos de sua aplicação na aprendizagem no passado e que se tornaram componentes não mais válidos de princípio na experiência atual. Então, quando o sentido da besta é visualizado na profecia, é sinal que já detectamos dentro de nós o seu sinal de vibração. Então, a profecia, o que é a profecia? A profecia é aquele movimento nosso, quando nós dizemos assim, eu preciso melhorar, estou profetizando. Por isso é que Paulo vai dizer, em parte profetizamos, em parte conhecemos. Então, quando nós saímos dessa expressão verbalizada, eu preciso melhorar, e entramos na transformação propriamente dita, que é a exemplificação, que é o testemunho operacional, natural. No início é o esforço. Com a rotina dos esforços, a continuidade, torna-se um hábito natural. Então, a diferença que há entre o espírito complexo e o espírito evangelizado é a naturalidade do hábito. Então, é importante, não é possível sermos espíritas cristãos sem vivência, sem expressar por pensamentos, palavras e ações, atitudes, o que nós temos aprendido. Senão será apenas um movimento religioso de superfície como os outros. E a besta surge porque o que nós chamamos de besta, o próprio termo besta nos faz referência ao plano da animalidade, ao plano ancestral da nossa evolução. Nós sabemos que nós somos espíritos criados simples e ignorantes, que vamos nos engrandecendo ao longo de uma série de experiências materiais, a principiar pelo átomo, questão 540 do Livro dos Espíritos. Que existe um encadeamento natural perfeito entre o átomo e o arcanjo, que começou também pelo átomo. Então nós vamos percorrendo essa longa fieira de desenvolvimento. No reino animal desenvolvemos os instintos, os lances iniciais da inteligência, os lances iniciais do pensamento, que são as ferramentas da evolução, que estão muito bem, por exemplo, sinteticamente definidas no Livro dos Espíritos, na questão 907, por exemplo, que são ferramentas que foram postas no nosso coração para a realização de grandes coisas. Então, todo o aprendizado do princípio inteligente, na infância do seu processo de evolução nos reinos anteriores, representam o bem sendo implantado. Ninguém é criado para o mal. Então é o bem. Então, mas quando nós permanecemos no terreno instintivo e geramos o abuso das paixões, o abuso da lei de conservação chama-se egoísmo. Existe uma justa preservação, Emmanuel vai nos ensinar sobre isso, pensamento de vida, religião dos espíritos, e existe o abuso da preservação, que se chama egoísmo. Então, quando nós abusamos do instinto de conservação, engendrando o egoísmo, então a besta se manifesta. A besta se manifesta. E quando é que nós visualizamos a besta? Quando nós começamos a estudar o Evangelho, por exemplo. Estudando o Evangelho, nós vamos perceber a besta inerente, o egoísmo.
Qual é o grande trabalho dos espíritos que legaram-nos a codificação? Qual é o foco? Se nós formos definir um foco, um centro, para atacar como se ataca um vírus, uma bactéria, conforme Kardec vai dizendo em seus comentários no Livro dos Espíritos, qual é o foco? O egoísmo. Que devemos atacar o egoísmo como se atacam os vírus, os germes insalubres. Porque quando o egoísmo se expressa, não é a besta. Então, evidentemente que o que vigora no coração vai se expressar em termos exteriores, como construções. Então, nós temos o símbolo das 4 Babilônias. Primeira Babilônia, a Babilônia lá do tempo do Nabucodonosor, por exemplo, que depois se engrandeceu em Roma. Depois tivemos os movimentos, transferiu-se para o Império Romano Místico, e hoje é a grande Babilônia que se positiva no mundo aí, nas várias expressões. São as 4 Babilônias. Então a besta é o componente complexo que no mundo hoje propõe dificuldades. Que nada mais é do que cada um de nós que deixa-se conduzir pelo abuso dos instintos que desenvolvemos ao longo do tempo para a realização de grandes coisas. Os instintos são embriões dos sentimentos. Repetimos o que temos dito, que está no Evangelho segundo o Espiritismo. Os instintos são embriões dos sentimentos. Então, os instintos não têm natureza negativa e nem natureza má. O que nós chamamos de natureza mal negativa é o abuso ou a imperfeição que nós geramos no atendimento exclusivo do bem particular. Então, a besta, para dar um panorama aí, egoísmo em crescimento, em expansão, exteriorização natural no mundo. Então, é necessário, a besta que sobe do abismo lhes fará guerra. Então, a besta que sobe do inconsciente profundo, que são as emoções, os desejos, vão fazer guerra às nossas melhores propostas no dia a dia. E, evidentemente, farão guerra de forma sutil, de forma declarada, de forma inconsciente, às nobres realizações humanas no mundo. E tem um aspecto aqui que a gente gostaria de trabalhar, que a besta sobe do abismo, está no grande futuro, né? E a besta fará guerra. Então, o fará é a projeção do futuro. Por que fará e não faz? Porque, na verdade, é o seguinte, a guerra do agora, ela representa a luz que irradiou ontem. Quer que repete? Por que nós estamos em crise individual e coletiva? Porque uma luz acendeu e a gente começou a observar que tem escombro, que tem detrito. Você costuma olhar para o chão assim do quarto e vai, tá limpo. Aí aquela pessoa que limpa, que é meio preguiçosa, não, tá tudo ok, não precisa passar vassoura não. Mas se você acender uma luz mais forte, você vai ver que você vai encontrar coisa ali para limpar. É da lei, certo? Então nós estamos aqui no trabalho em busca dessa sintonia maior, porque uma luz irradiou ontem. E essa busca agora de sintonizar com o alto é para iluminar para o amanhã. Então essa sequência de batalhas, ela tem a ver com o que você faz para gerar a batalha. Tem a guerra porque o soldado foi para a guerra. Captaram? Por que o soldado foi para a guerra? Não vou para a guerra não. Não vou ser patriota não. Aliás, a palavra patriota também está esvaziada nos tempos atuais. Por uma razão muito simples. O Júlio falou da besta. Aí a gente tem que naturalmente falar da teoria do egoísmo. A teoria do egoísmo, ela promove a separatividade. Todos os impérios citados pelo Júlio, Babilônia, Roma, a Igreja, o Vaticano, depois
os impérios totalitários, de teorias que misturaram alho com bugalho para convencer as pessoas, inclusive usaram até misticismo. Tem teorias aí que são sistemas implantados em governos, que é uma mescla de um monte de aberrações, porque aí você trabalha com vários assuntos para convencer a todo mundo. Para dizer de uma teoria que, na verdade, objetiva só poder. É besta. E besta é quem vai. Olha, eu estou falando com todo respeito, porque eu estou incluso. Todos nós estamos incluídos aqui. Uns mais, outros menos. Mas quando o indivíduo começa a se meter a besta, a se julgar, ou se achar, a besta toma conta. Então tem a besta de fora, tem a besta de dentro, não é? E tem a besta que você monta. Tem besta para todo lado. Como dizia o Chico, besta espírita também. Lembra do caso do Chico? Tem. Aí o companheiro... Júlio, agora você me julgou. Agora o Júlio me julgou na confusão aqui do curral. Porque, na verdade, o companheiro espírita se julgava o dono da verdade. Aí ele andava daquele jeito, né, pregando para todo lado o que era verdade, etc. E ele começou a atacar o Chico Xavier, aquela coisa toda, os trabalhos do Chico e tal. Aí alguém disse para o Chico que aquele companheiro estava sendo metido a besta, né? Aí o Chico foi confidenciar as dores lá com o Emmanuel. Aí o Emmanuel disse para ele, se metido a besta, a gente acha para todo lado. O problema é quando ele é besta espírita. Não é? Ou seja, você tem a teoria espírita, você está estudando, mas na verdade você está num curral preso às questões de ordem periférica. Você não está trabalhando no nível da sutilidade. Então a gente acaba sendo metido a besta, vira besta, e o pior é quando é besta espírita, porque tem o conhecimento. Tem o conhecimento. Então, ficou claro a ideia? A guerra de hoje é porque o soldado saiu ontem. Ele foi para o fronte. A luz se fez, a treva aparece. Você se candidatou a pesquisar. Você quer ser discípulo. O discípulo é estudante. Então, todo livro que você está abrindo, você está procurando uma orientação, certo? Naturalmente, esse livro vai fazer com que a besta apareça. Começa assim, puxa vida, mas eu achava que era outra coisa. Aí depois é um impedimento. Aí daqui a pouco alguém vai falar assim, mas você não vai parar de ler, não? Aí costuma ser um espírito que fica invocado lá, né? Aí ele começa a te atazanar, para você não ler mais o livro. E tem gente que adora ser atazanado. Quer um exemplo? Ele abre uma obra para refletir sobre a filosofia moral da vida. 3 parágrafos. Começa a brigar, ou então começa a brigar com o livro, né? Aí começa a dormir. Costuma ser os espíritos hipnotizando ele para ele dormir. Dorme. Tem uns que é só dar o comando, dorme ali. É tudo que eu quero. Ou então, aconteceu essa madrugada. Está desdobramento, só. Desdobramento. É tão bom, né, quando a gente volta para o lado humano, né? Os espíritos orientadores já deixaram o recado, né? Então a gente pode relaxar um pouquinho. Mas aí eu recebi uma mensagem no WhatsApp 1h da manhã. Uma mensagem dita psicográfica. Um companheiro querido me enviou. Aí, na terceira frase, eu já captei a ideia. Eu comecei a fazer prece, para me chegar ao final da mensagem sem preconceito. Mas foi batata. A conclusão, a assinatura, fonte, médium, só bateu o que eu já esperava. Porque, diga-se de passagem, eu conheço o trabalho há muitas décadas. Qual que é a mensagem?
vem um espírito lá do mundo espiritual e vai dizer assim: o mundo está perdido, está tudo errado. E olha, o movimento espírita pior ainda, porque os espíritas são espíritos todos almas decadentes, compromissadas, déspotas. E aí vai, aí começa a tecer, desce o bambu, fala que está todo mundo com depressão, está todo mundo assim, assado. Aí no final fala assim: e agora chegou o momento da ceifa. Emmanuel ali. Agora está na hora da purgação. Espíritas, abrir os vossos olhos, porque chegou o momento da guinada espiritual. Todos precisamos seguir Jesus. A reencarnação fechou, inclusive, né? Está escrito lá, né? Olha para vocês verem. Fechou a reencarnação. Como que a técnica obsessora, ela é perfeita. Chega a te dar um soco, você já está sofrido, porque o mundo, a vida já está difícil. Você entrou no movimento espírita, e é um lugar que tem contradições, porque é um ambiente humano. Por ser um ambiente espírita, não é diferente de ser um ambiente católico, protestante, budista. Não é tão diferente de outros ambientes sociais. Eu não tenho dúvida que é muito melhor do que muitos ambientes sociais, sem dúvida. Mas você está sofrido, você está lutando, você está aprimorando. Qual que é a resposta sua para a besta que está te incomodando? A besta está querendo te matar. Mas, na verdade, a besta é o resultado da sua busca. Então, se você está procurando, você vai naturalmente começar a observar os seus defeitos. Agora, se eu estou vivendo aqui no Centro Espírita, do lado da doce Denise, do filósofo Júlio, não é? Da bondosa Regina, não é? E de tanta gente boa que está aqui como vocês, que eu não vou nominar o nome, porque não vou nominar porque a câmera nem está pegando, nem está focando vocês. Mas tem muita gente boa aqui. Se eu parar a minha evolução para observar os seus defeitos, oh, caramba, eu vou embora, vamos combinar? Eu não volto aqui Centro Espírita, não. Agora, é muito bom uma casa como a nossa, e aí eu vou falar, não no sentido vaidoso, porque nós estamos... Esse grupo nasceu comigo há 30 anos atrás. Muita gente saiu, muita gente entrou. É um grupo amigo. Aqui não tem disputa declarada. Porque o próprio grupo vai abafar. Aqui não tem espaço para populismo, para ditadores, para campeonato espetaculoso de quem é melhor. Olha, se tiver com esse insight, é melhor ir embora. Com todo respeito. Porque aqui é uma família cristã. Todo mundo aqui está na batalha. Agora, se a gente for colocar na mesa os nossos defeitos morais, vai ficar todo mundo absurdado. Por isso que guarda. Não conta para ninguém, não. Já basta que você esteja entendendo. Aliás, eu falo aqui na Casa Espírita, vocês são amigos, na hora que estiver indo embora, não fica contando vida pessoal, não. Não precisa, não. A gente acha que amizade é despejar intimidade. Isso é um equívoco. E eu não estou falando de perder espontaneidade, naturalidade, mas começa a selecionar coisas boas para você conversar. Eu viajava com o Honório Abreu, horas e horas, a viagem inteira falando de evangelho, de uma forma alegre. Sabe aquela passagem? Olha que ensinamento. E era uma beleza, não precisava de falar mal de ninguém. Não precisava de sair atacando, porque todos nós estamos nessa batalha. Agora, a besta vai matar. Aí entra, né, Júlio? A questão do matar no seu sentido de desativar. Matar como desativar. O Honório disse, quando uma criatura é desativada e os seus conceitos se projetam, normalmente é porque houve uma ressonância. E é importante que ela tenha um sentido positivo no conceito daqueles que orbitam a sua atividade. Por isso os corpos permanecem na praça. Aí é uma outra história que nós vamos falar depois. A definir o seguinte, gente, a morte
Não é morte do corpo. Não é morte biológica. A besta vai aparecer para atacar, guerrear, com o objetivo de matar. Ela pode até matar o corpo. A doença pode ou não pode matar o corpo? Pode. Mas como é que você está intimamente? Não vai te matar. Porque todo esse movimento de fora da besta é ilusório. Eu tenho dialogado com alguns adolescentes médiums. Tudo o que diz para mim eu falo que é verdade. Ah, eu estou vendo isso, é isso mesmo. Será verdade? É. Mas e se for ilusão? É ilusão. E se for verdade? É verdade. Aí você vai trabalhando, de sorte que o indivíduo vai aprendendo a selecionar o que é importante para ele no agora, em nível produtivo. Certo? Porque o que vale é a consequência moral. Júlio, você se recorda do resultado moral da história da Branca de Neve? Fala para o símbolo da Branca de Neve, resumidamente. O símbolo da Branca de Neve é vitória. Nós temos ali o símbolo da simplicidade, da bondade, e temos o lobo, né? Então o símbolo é esse aí, a besta, e tem o caçador da besta, tem quando se abre o lobo, você retira, por exemplo, de dentro do lobo sai a Chapeuzinho. Na Branca de Neve tá falando que é Chapeuzinho. Mas vai ter Qual a história aqui, afinal de contas? Pede a Cláudia. Branca de Neve, da maçã, É porque não tem maçã nas duas, não tem maçã? Tem. Então é por isso. Mas É porque a maçã, a gente vai lembrar da Eva. Né? Que não tem nada a ver com Eva, né? Não tem fruta, essa fruta aí não é a fruta... É o símbolo da sedução, né? A maçã, que é como aquele fruto... O fruto da sedução nada mais é do que o quê? Nossos próprios exemplos, ações que nós vamos expressando, que vão simbolicamente atrair, seduzir alguém para a nossa ideia. Então essa questão da besta, de matar, todo um processo íntimo, né? Quem espera aí esses movimentos? A reencarnação fechou a reencarnação. Quer dizer, vai passar a régua, né? Vai todo mundo pro chupão, não é isso? Pois é. Aí você se desespere, por favor. Vamos combinar. O nome não é chupão no planeta lá, que vai todo mundo? Vamos combinar. Você que sabe disso. É Nairobi. Você gosta dessas histórias. É Nibiru. Nibiru, chupão. E tem pois é. Anunnaki, tem aí, um monte de coisa. Puxa vida, tem assunto aí para dar... Branca de Neve pode ser interpretada de várias formas. O mito, ele é importante. Aqui no mundo ocidental, propagou-se uma ideia de que nós temos que esquecer o passado, as religiões ancestrais, as tradições. Inclusive no meio espírita, porque são místicas. A ideia é essa. É muito misticismo, etc. E, na verdade, isso é apenas... usando uma linguagem espírita, a gente faz adequações para jogar fora o que é muito importante na vida das pessoas. O mito, as histórias, as tradições antigas, que convidavam as pessoas à reflexão. Nós nos perdemos nisso. Então, quando, por exemplo, o André Luiz, na introdução da obra que ele traz, a história do peixinho vermelho, vocês conhecem essa história? Que é uma tradição hindu, de um peixinho vermelho que vivia no lago, né? E lá era aquele ambiente assim social, tinha os peixes gordos, comia, aquela vida assim super tranquila, bastidores de Versalhes, era mais ou menos assim. Mas sabe aquele mais ou menos que tudo se repete? Até que um dia o peixinho viu uma gretinha lá no meio do azulejo e ele foi. Aí ele, enfim, chegou do outro lado, ele viu que o mundo tinha uma outra história. E aquela história ali não era uma história tão bonita quanto ele julgava ser. Aí o que ele faz? Ele volta com o intuito de mudar o mundo para convencer todos aqueles que estavam lá no lago que aquela vida ali era uma vida muito mais ou menos. E que existia um universo
era o saber. E o saber propõe realizações. Agora, um detalhe: para que os peixes pudessem ir para a descoberta dele, eles tinham que começar primeiro pelo emagrecimento, porque o tamanzinho da fresta era este. E a maioria, né, vivendo aquela vida. Enfim. Porta estreita, né, Beto? Porta estreita. Aí, você tá maluco. O que é isso? Você não tem essa história, não tem essa história. E ele foi se entristecendo, porque ele gostava muito do ambiente, dos peixes, dos amigos, etc. Mas ele foi percebendo que o esforço dele era um esforço, assim, sem muitas possibilidades. Chegou num ponto que ele tomou uma decisão. Eu não me dou conta, eu não dou conta de viver essa vida, mais ou menos, que vocês estão vivendo. E aí ele prossegue o seu trabalho em busca do mundo, da verdade. É a estratificação do mito da caverna de Platão. Mesma coisa. Só que no mito da caverna de Platão, as pessoas viviam amarradas com uma luz atrás dela, né? Que vamos imaginar aí uma fogueira, e a imagem delas era projetada na parede, obviamente de forma distorcida. E tinha aqueles gênios da caverna que não deixavam as pessoas se virarem para verem exatamente o que projetava aquela sombra na parede. Até que um dia alguém, também nesse mesmo movimento, conseguiu se libertar, achou uma possibilidade e saiu da caverna. Foi uma subida áspera, doída, dolorida, e quando ele chegou do lado de lá, ele ficou cego, porque tinha o sol. Aí ele se adaptou com muito custo, etc. Aí ele viu que o mundo era muito melhor, diferente, soberano. Ele atingia a liberdade, a consciência. Qual que é o movimento dele? Ele amava as pessoas que estavam algemadas, presas lá na caverna. Então ele volta, encontra uma forma de driblar os demônios, que eram aqueles que queriam dominar, os que representam a besta, que ao longo do tempo foram ditadores e implementaram os sistemas para confundir as pessoas, para dividir os sistemas, a sociedade. Porque dividir a sociedade é uma tática romana. Ela ecoa nos dias atuais. Quer um exemplo? Eu estava conversando com o Marco Aurélio, nosso amigo, que é membro do PT. Ele estava me contando como lá no partido do PT existem centenas e centenas de correntes a definir que no Partido dos Trabalhadores muitas vezes não há nem diálogo, porque tem a ala moderada, radicais, etc, etc. Partidos políticos, eles são todos fragmentados. Então, quando alguém diz assim, fulano é lá do, exemplo, PSDB. O PSL mesmo está demonstrando PSL, isso, né? Você vai vendo assim, existem várias divisões. Mas são pontos de vista, etc. É porque as pessoas têm dificuldade de dialogar. Por que dialogar? Porque o que impera é o egoísmo, o personalismo. Então não se debate ideias, no seu sentido de as ideias serem produtivas. O que interessa é poder. O poder que, na verdade, é fomentado pela ansiedade e pela ganância. Eu prometo semana que vem falar da ansiedade. Estava reservado para hoje, mas o texto introdutório ocupou de uma forma solene o trabalho. Mas a ganância. Então você vai na sociedade, você vai ver várias divisões. Querem um outro exemplo? É o movimento de opção, de orientação sexual. Então hoje, cada dia que passa, você tem uma nova sigla que representa grupos. O que vai significando tudo isso, gente? É uma luta contra o preconceito. Em tese, é uma teoria muito interessante e convincente. Mas, na verdade, não se percebe que, nestas buscas, o homem só vai particionando como a ciência. O objetivo da ciência é cada vez mais dividir o átomo, não é? Descobrir partículas. Por que a ciência faz isso? Porque ela precisa da constatação. A ciência não quer partir a matéria, dividir a matéria, por simples prazer ou por vaidade. Ela está focada na busca da verdade, certo?
Afirmam alguns filósofos, e é uma reflexão para ficar aí na posteridade. Se há religião, se há política, se os movimentos X, Y, Z da sociedade tivessem um compromisso com a verdade, o personalismo perderia a sua sustentação. E não se dividiria tanto. Significa que a intelectualidade, a ciência, ela se desenvolveu tanto que os outros segmentos não acompanharam. Isso é uma reflexão, é uma teoria para a gente pensar. Então nós que estamos aqui, nós estamos querendo apresentar ponto de vista? Não. Nós estamos tentando aqui trazer ideias para que cada um tire a sua conclusão e se ajuste no seu contexto prático da vida. Então, enquanto a gente continuar dividindo, nós não vamos chegar nos objetivos finais. A besta trabalha com a teoria do egoísmo, que é segregadora. Ela particiona o tempo todo. Então, com o egoísmo, você fica ansioso, você quer tomar posse do que é o do outro. E, na verdade, isso vai contra aos princípios do amor, da fraternidade, do entendimento filosófico da vida. Eu vou explicar. A filosofia essencial vai dizer para nós que o homem se realiza sendo humano, vivendo nos princípios da virtude. Todas as virtudes vão ter uma faceta chamada união, aproximação. Então, se nós olhamos para o outro como uma outra parte, nós estaremos sempre dispostos a disputar com ele alguma coisa e tomar posse de algo que é dele. E aí a gente vai refletir na filosofia, que é o seguinte: o que é seu, ninguém toma posse. É seu. E o que é seu, na verdade? São seus valores íntimos, suas conquistas. Se o outro está trabalhando nas conquistas, nos valores íntimos, não adianta você disputar, porque você não vai tirar dele o que é dele, certo? Então raciocina comigo, um casal, vai dar uma ideia boa. Tem casais aí na sociedade que está lá marido e mulher dando soco no outro o tempo todo. Não é por causa da violência não, tá? Embora tenha como consequência. É um dando pancada no outro para dizer assim, eu sou mais bonito, eu sou mais inteligente, eu tenho mais dinheiro, o filho gosta mais de mim, não, ele gosta mais de você. Não é assim, Júlio? Na sociedade. Por quê? A gente não percebe que entre um casal não deveria existir um vácuo. Eu vou apertar esse parafuso, vai ficar para a semana que vem, que não vai dar tempo, não. Pensem num casal. Você lembra do texto que o varão una a disjuntora? Está no Êxodo, Deuteronômio, que é o versículo que é usado na expressão do casamento, que os padres citam, os sacerdotes, ao longo do tempo. Que é necessário que o homem e a mulher se unam num só corpo, numa só carne. Eu estou usando o texto no original, que o varão se una à disjuntora. O homem e a mulher formem um casal, sob o ponto de vista biológico, ok? Este princípio ele é espiritual, ele não é carnal. Então, quando dois seres se unem, eles devem fazer desta união um só corpo, e não polos separados. São forças, em tese, contrárias, mas que elas se completam. Pegaram aí? Um ativo, outro passivo, um sensível, outro racional. Mas para que isso aconteça, Fernanda, primeiro você tem que trabalhar essa unidade dentro de você. Ah, cabocla. Você lembra do Nelson Gonçalves? Cabocla. Teve até uma novela com aquela Lucélia Santos, né? A novela Cabocla, você lembra? Com o Fábio Júnior. Isso é antigo. Antigamente eu gostava de novela. As novelas eram nobres, né? Hoje cada vez mais pobres, chulas, contra a cultura, agressão à sociedade, ao ético, ao belo, ao estético, à harmonia, à família. Podem dizer que eu sou conservador,
mas eu sou amante da filosofia. Eu busco aqui em Espiritismo a inspiração do que é essencial. Então, tudo que agredir, que constranger, que separar, eu estou tentando selecionar. Eu até cancelo o canal se for pago. Porque se eu não tomar medida, eu vou continuar sendo intoxicado. Porque tem hora que tu é intoxicado porque a televisão está ligada. Você não está nem prestando atenção, mas ela está ligada, porque você quer ouvir um barulho. Ouça o barulho dos espíritos, o cântico do roxinol, coloca uma música, do que colocar lixo dentro da sua casa. A união, ela se dá intimamente, diálogo interno. Evangelho é diálogo interno. Então você tem que amar a você mesmo. E quando você ama, você une. Une diferenças, porque elas são saudáveis. Um exemplo, na política, esquerda e direita. Lá nos Estados Unidos, eu gosto do exemplo americano. Os republicanos e os democratas. Que democracia! Na hora que tiver que debater ideias, eles saem no tapa mentalmente, mas depois todo mundo sai para tomar chá. Na Europa, os diálogos são assim, tirando os frutos teratológicos. A gente tem que aprender a debater sem divergir de pessoas. Eu não concordo com você, qual que é o problema? Você não tem que dizer amém para ninguém. Agora, quando você não concordar, olha, amigo, data vênia, sem hipocrisia jurídica. O data vênia, muitas vezes, é para soltar uma flecha, dar um tiro. Não, amigo, data vênia, me desculpe, eu acho que o seu pensamento é muito legal, eu penso por esse outro viés. Eu não sou contra você. Olha como é que a gente fala erroneamente. Sou contra a Denise, viu, Denise? Contra, por quê? Ô, Denise, a sua ideia é muito legal. Olha como é que muda. Sua ideia é muito boa para você. Eu prefiro trabalhar nessa vibe. Toda vez num discurso que alguém fala assim, eu não concordo, você tem que tomar cuidado com a forma com que você fala o não concordo, porque ele pode ser agressivo. Pegaram aí o que eu quero dizer? Um debate é um debate para se construir, não para destruir. Então nós temos que entender que se a gente está se perdendo nos combates aí fora, é porque eu estou em conflito interno. Pacifica-te a ti mesmo. Comece por se amar, se perdoar, verificar que tu tem limite, que você vai errar, faz parte. O que é o erro? Distorção da verdade. Ninguém distorce a verdade porque quer. É porque o óculos está embaçado, cara. Vamos combinar. Depois de um limpo óculos, o Júlio agora não usa mais óculos, não, eu uso. O Júlio agora evoluiu. Ele é mais merecedor, fez cirurgia. Meu problema nem cirurgia. Pode ser que nem encarnações para frente. Então, vai, pinga o colírio. Acende a luz. Vamos que vamos. Una, não separe. Agora, você só vai unir quando compreender que Deus está em toda parte. Que não existe vácuo. Se você pensar que existe uma distância, eu e a Cláudia temos uma distância entre a gente, significa que nós somos partes separadas. Unir isso é impossível. Se a gente não colocar luz do entendimento para verificar que todos nós fazemos parte de um grupo só, de uma só família, reunida pelo amor de Deus. Não é pelo amor de Deus, não. É pelo amor sacrossanto de Deus que está toda parte. Deu aí? Olha que beleza o estudo do Apocalipse hoje. Tivemos Branca de Neve, 7 anões, Chapeuzinho Vermelho. Tem uma fusão das duas histórias, né? O Júlio, fusão de Branca o de Júlio Neve, vai fazer os filósofos que idealizaram esses mitos repensarem e talvez criar para o século 22 um novo personagem. E é bom. É bom. Chapeuzinho de Neve, por exemplo, que tal? Aqui devia ser aqui no Brasil Chapeuzinho de Cangaceiro, né? Fazendo uma alusão aos amigos do como é que ele chama? Do Zé Grosso, do Palminha. Zé Grosso pode estar na área aí. Deve estar nessa alegria que nós estamos nela. Muita palhaçada. Gente. Então, é importante. Agora, lembre disso. Um mito como a Branca de Neve, nós podemos procurar na Branca de Neve a essência do projeto. E cada um vai encontrar conforme consegue. Tem muita gente que vai falar assim, nossa, a Branca de Neve é tão bela, né?
Ela tem cabelo preto, a pele branca. Aí o outro falou assim, não, isso é racismo. Ela tinha que ter o cabelo crespo, ela tinha que ser negra. Está morto na letra. Pegaram aí? Está dividindo. Está querendo disputar, trazer para si. Aí o outro vai dizer assim, a Branca de Neve me passa bondade. Aí o outro vai dizer assim, a Branca de Neve me passa pureza. O outro vai falar assim, a Branca de Neve, quando despertada, se projetou para o amor. E, aliás, ela queria amar. E a bruxa é que complicou a vida dela, não foi? Com a maçã? Porque tinha inveja. A bruxa é bruxa porque não é uma alma, não está vibrando na faixa da nobreza. Ela quer corruptar, copular. Ela quer seduzir. Ela tem inveja, ganância, quer poder, porque ela é bruxa. Por que ela é bruxa? Ela operou tanto assim que a ideia da concepção da bruxa medieval é daquela velhinha, toda desgrenhada, aquele cabelo. Por quê? A pele foi ressecando por falta de irrigação, por falta de saúde, por falta de vibrações positivas, por falta de amor, por falta de trabalho no bem. Vai atrofiando, amigão. Fecha comigo? Vamos combinar? Atrofia. A vida perde o sentido. E qual que é o final dessa história? Toda bruxa vai morrer. Toda bruxa vai para um caixão. E eu aposto as minhas fichas, que não está no mito, porque não assisti um filme de Branca de Neve que teve um enterro de bruxa, porque geralmente elas devem pulverizar, não é? Tem a ver com aquelas ideias célticas, né? Ela vai pulverizar. Porque não tem nem que ser cultuada como morta, porque não tem história. Mas se ela tivesse que ser enterrada, quem que iria no enterro de bruxa? Que só fez o mal. É a solidão, ou melhor, é o solitário. É o movimento que te traz separatividade. É diferente de solidão. Porque quando a Branca de Neve ficou adormecida, ficou engedrada ali naquele ponto, ela não perdeu a bondade dela. Ela não perdeu as virtudes. Estava ali apenas em estado de germe, até que ela viesse a ser despertada. Ah, casa aberta, por um beijo romântico de um príncipe. Foi assim, Júlio? Eu não lembro. Tem tantos anos que eu assisti o filme Branca de Neve. Por que o beijo romântico? A definir a vida. Porque a vida é um romantismo perene. A vida, a natureza tem uma expectativa. Se você der resposta, ela te premia sempre. Jamais ficará um movimento generoso sem resposta. Então você pode interpretar a Branca de Neve, Sete Anões e qualquer mito de N maneiras. O Espiritismo nos favorece, nos faculta uma chave para que a gente entenda um pouco mais o sentido da vida. A morte, na expressão de Paulo de Tarso, é a morte do pecado e jamais do pecador. Besta ou ilusão nenhuma destrói você. Elas precisam, na verdade, de luz e você administrar. E elas perdem o sentido de existir. É para isso que Jesus nos reúne numa manhã como essa, nessa grande aventura apocalíptica. Que Deus nos abençoe. A aventura realmente foi impactante, cheia de surpresas, e que nós possamos agradecer a esta oportunidade, rogando aos bons espíritos e estas igrejas do além-túmulo, que representam Jesus, que nos respaldem, que nos amparem, para que a gente continue com muita dificuldade, com muitas limitações, inclusive intelectuais, espargindo a mensagem do Espiritismo com Kardec, na casa de Amélie Boudet, junto com estes patronos espirituais, que inclusive protegem, envolvem os seus lares, as vossas famílias. Que o final de semana seja bendito, pródigo para todos,
semana que vem estejamos juntos nas transmissões, nos eventos que são fomentados pela Casa de Kardec. Inscrevam-se no canal Gênesis YouTube, no canal Rede Amigo Espírita, compartilhem o vídeo, dê um like, que possamos engrossar as fileiras desta família espiritual. Semana que vem, feriado de quê? 2 feriados. Dia 2 é sexta-feira? Sábado. Semana que vem é dia 2 de novembro, feriado, dia dos finados. Eu gostaria de dizer que é o dia mais espetacular para fazer a reunião do Apocalipse. Abrir o centro espírita. A besta vai matar, não vai? Um negócio assim? A besta matou, porque semana que vem a besta vai virar um anjinho. Que a gente possa estar juntos aí. Não, um dia muito especial, para que a gente possa orar também pelos nossos amigos, familiares, que estão no mundo espiritual. E a gente faz até um convite para eles. Venham para a FEAC. A FEAC que se torne uma grande nave para albergar todos os espíritos que se interessarem, desde que você venha. Então, olha a sua responsabilidade. Valeu? Muito obrigado. Eu vou pedir à nossa companheira Regina que faça a prece final por nós, envolvendo também a todos os nomes, a todos os sofredores, enfermos, que estão socorrendo, suplicando a Casa de Kardec os benefícios. E que cada lar que está sintonizado agora possa também fechar para o mundo externo, imaginando Jesus e os espíritos visitando os seus lares, colocando aquela medicação magnética na sua água, para que esses medicamentos possam ajudar a todos nesse momento tão especial da nossa evolução. Não acreditem na treva, não apostem no tumulto, não alimentem separação. Lembre-se, um por todos, todos por um. Isso veio lá da França, de um tempo muito difícil. E vocês conhecem a história dos 3 mosqueteiros, os soldados do rei. Eles protegiam a coroa, mesmo não concordando com muitas coisas que aconteciam na coroa. Eles eram soldados do rei. Você é um cidadão do Brasil. Não acredita em homens, em falácias, em fake news. Acreditem na sua missão de ser brasileiro. Somos todos unidos pelo Brasil.